Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, que se encontra em Efésios, capítulo 5, versos de 22 a 33. Efésios, capítulo 5, versos de 22 a 33. Acompanhem a minha leitura. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Queridos, vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor Deus. E diante dela percebemos, ó Pai, como ela é rica e profunda. E por mais, ó Senhor Deus, que quiséssemos, ó Senhor, não poderíamos abordar tudo aquilo que a tua palavra fala aqui nesses versos, ó Pai. Mas queremos que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor fale profundamente ao coração de cada um aqui, ó Senhor Deus. E que o teu Espírito Santo, Pai, vá muito além das palavras do pregador. Que o teu Espírito Santo use a tua palavra poderosamente para falar ao nosso coração, Pai. Queremos ser edificados, instruídos por ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma coisa interessante a respeito desse texto, eu já preguei sobre ele várias vezes. E cada vez que eu prego e estudo, eu descubro coisas fabulosas, coisas tremendas. Porque o que nós estamos vendo aqui é o relacionamento de um homem com uma mulher, a maneira como Deus estabeleceu. E esse relacionamento representa o relacionamento de Cristo com a sua igreja. E se nós fôssemos olhar por esse aspecto, nós teríamos que entender, e esse é o propósito, né, de Deus na nossa vida, toda a Escritura, para perceber o que Cristo faz com a sua igreja, desde os primórdios da existência humana. É por isso que esse texto é muito complexo, é por isso que esse texto é muito abrangente, ao mesmo tempo que é simples também, ele é profundo. E eu gostaria de falar sobre algumas coisas a respeito dele. E gostaria de começar a dizer que esse é o padrão de Deus para a sua igreja. Em especial, é o padrão de Deus para o homem, porque Deus criou o homem nessa perspectiva, para representar o que nós estamos vendo aqui. O que nós estamos vendo na nossa sociedade, os novos modelos familiares, não representam o padrão de Deus para a família, e principalmente para a igreja. Os papéis que o mundo tem apresentado hoje para nós, com relação às funções, as atribuições do marido e da esposa, do lar de uma maneira geral, são completamente distorcidos. E por isso, de forma alguma, nós podemos seguir o modelo do mundo. Devemos olhar para a Escritura e aprender constantemente com ela para fazer a vontade de Deus. Nós precisamos nos lembrar também, quando nos deparamos com esse texto, não somente com esse,
mas com qualquer texto da Escritura que nos chame a fazer a vontade de Deus, que o mundo jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Lá em 1 João capítulo 5, verso 19, ele diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Há uma diferença completamente entre o mundo e nós, entre a igreja e o mundo, entre o que Deus estabelece para nós como igreja e o mundo. Devemos entender também que o juízo de Deus está sobre esse mundo. E em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo vai dizer isso da seguinte forma: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É por isso que nós, como crentes, devemos seguir a ordem do apóstolo Paulo, dizendo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa e perfeita vontade de Deus. E é somente na Escritura que nós temos o padrão de Deus, para que o homem viva bem e goze com segurança de todas as bênçãos que o Senhor tem dado para nós nesse mundo. O que nós estamos vendo aqui em Efésios capítulo 5 é o padrão de Deus, é o que Deus determinou para o homem no âmbito das suas relações sociais. São princípios atemporais. E nós, como igreja, temos a obrigação, a responsabilidade de apresentar esse padrão. E é isso que Jesus nos manda fazer, quando diz que nós somos o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Nós somos a luz do mundo. E a luz é colocada num lugar para iluminar. E aí em Mateus capítulo 5, verso 13 a 16, lá no finalzinho, no verso 16, diz assim: assim também brilhe a vossa luz no meio dos homens, para que eles olhem e glorifiquem a Deus. O Senhor está nos chamando como família a glorificar o seu nome através da sua palavra. Quem está falando aqui é a sabedoria de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Nesses versos, nós vamos perceber que o que temos aqui é o caminho inverso que nós observamos na queda. A redenção de Cristo, ela se manifesta aqui. Não é à toa que a imagem do marido com a esposa é a imagem de Cristo com a sua igreja. O que nós vemos lá no Éden é a mulher tomando um lugar que não é seu, assumindo uma posição que não é sua, o homem se omitindo e deixando de amá-la, porque percebe que ela está sendo tentada pela serpente e não toma nenhuma posição. E quando o Senhor o chama, a responsabilidade, ele lança sobre ela a responsabilidade, não tendo nenhum amor por ela, mas amando a si mesmo e sendo egoísta. O que nós vemos aqui é o que Deus estabeleceu. E quando nós vivemos assim, nós estamos desfazendo a maldição por causa do pecado. Viver desse modo é um exercício da graça de Deus em nós. E agindo dessa forma, nós estamos revertendo os efeitos malignos que a queda legou sobre nós. Estamos cumprindo o que Deus estabeleceu desde o início para o homem. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos duas coisas bem interessantes, eu já até comentei com a igreja. A primeira coisa é que nem o homem nem a mulher vai conseguir fazer isso que a palavra de Deus nos ordena fazer se eles não estiverem cheios do Espírito. E lá em Efésios capítulo 5, verso 18, ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E ele está explicando aí como se enche do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais,
dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É dessa forma, exercitando a fé, obedecendo aquilo que a palavra de Deus nos chama a fazer, é que nós vamos nos encher do Espírito. E no âmbito familiar, como uma mulher se enche do Espírito? Sujeitando ao seu marido, sendo submissa a ele. No âmbito familiar, como o homem se sujeita à sua esposa? Amando-a, sendo o seu cabeça, dirigindo-a. É dessa forma, é pelo exercício dessas coisas que os homens vão se encher do Espírito Santo de Deus. Às vezes nós não percebemos, mas o pano de fundo do que nós estamos vendo aqui é um princípio básico da Escritura. Um princípio da relação entre os crentes. O verso 21 vai nos mostrar isso. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Lá em Filipenses, capítulo 2, verso 3 e 4, o apóstolo Paulo chama a igreja ao amor fraternal e à humildade. Ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Esse é o princípio que está debaixo da ordenação da mulher ser submissa ao seu marido e do seu marido exercer o amor ou a liderança na sua família. Nós vamos perceber que essa sujeição mútua é uma ação que leva o crente a encher-se do Espírito através do exercício da obediência à palavra de Deus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, na sujeição, na reverência, no respeito profundo, na obediência ao Senhor. Nós estamos vendo aqui o relacionamento de Cristo com a sua igreja, sendo representado pelo relacionamento conjugal. E essa comparação é gloriosa, como é glorioso o matrimônio. Por isso que ele é alvo constante de Satanás, para que essa relação seja perdida, porque ela demonstra a relação de Cristo com a sua igreja. O verso 22 diz assim: mulheres, sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. E nós vamos perceber aqui claramente que a submissão é um ato da vontade, é um ato voluntário no reino de Cristo. E às vezes, quando as mulheres olham esse texto, elas não percebem isso. Por quê? Porque os seus maridos só vão poder liderar como Cristo lidera a igreja, se vocês se submeterem a eles. É um ato voluntarioso, parte da vontade da mulher. É por isso que a palavra de Deus ordena a mulher: sejam submissas, aceitam o seu estado de dependência, obediência, sujeição e respeito aos seus maridos. É um ato da vontade. A mulher deve deixar ser guiada, ser dirigida por ele. Sabe o que significa dizer? Significa que ela deve permitir ao homem ser dirigida. Ela foi colocada no lar para ser conduzida pelo seu marido com o propósito de auxiliá-lo na tarefa de conduzir a família a Cristo, cumprir os propósitos de Deus. O lugar da mulher na família, no relacionamento conjugal, de submissão, é glorioso, porque mostra que o homem não seria capaz de completar essa missão, a missão que Deus deu a ele, se a mulher não estivesse juntamente com ele, em submissão, essa caminhada.
Abram Gênesis, capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Verso 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E nós estamos vendo uma coisa bastante interessante aqui. Por quê? Porque a palavra auxiliadora idônea significa uma pessoa responsável, competente. E essa pessoa responsável, competente, o Senhor está chamando a mulher cristã a deixar que o seu marido dirija a sua vida. Isso é uma responsabilidade muito grande. Nós, pais, vamos entregar as nossas filhas um dia a um homem. E precisamos ter a confiança de que esses homens vão dirigir a vida das nossas filhas com sabedoria e em amor. Queridos, a palavra aqui está colocando a mulher num lugar excelente. Ela é auxiliadora, ela é conselheira. E é nesse contexto que o homem precisa perceber, como Adão percebeu na prática, que aquela mulher, que a sua esposa, era indispensável para que ele pudesse cumprir os propósitos de Deus para a família. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. As mulheres precisam entender, as mulheres crentes precisam entender, que não podem obedecer a Cristo, a menos que sejam submissas aos seus maridos. E é interessante nós percebermos o contexto da época aqui. As mulheres cristãs estão sendo chamadas para serem obedientes ao seu esposo. No contexto da época aqui, a mulher era desconsiderada. Até no meio judaico, erradamente, pensavam que a mulher não tinha nem alma, nem ia para o céu. Paulo está dizendo que as mulheres deveriam ser submissas, elas deveriam se submeter não a qualquer homem, não a todo homem, mas aos seus maridos. A submissão, queridos, não significa inferioridade. A mulher que é submissa ao seu marido, ela não é inferior a ele, pelo contrário, segundo a Escritura, era igual. Submissão não deve, de forma alguma, ser sinônimo de maus tratos. Não deve reduzir a dignidade da esposa, pelo contrário, deve exaltá-la. Se nós pegarmos alguns textos da Escritura, lá em 1 Coríntios, abram 1 Coríntios juntamente comigo, capítulo 11, verso 11 e 12. Olha o que a palavra de Deus diz. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Gálatas, capítulo 3, verso 27 e 28, diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. As mulheres precisam perceber, as mulheres cristãs, que a submissão ao marido não as rebaixa, mas as exalta, as dignifica. Abram a Bíblia juntamente comigo em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. É interessante nós observarmos a linguagem que é usada nesse texto. Ele diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas
orações. A liderança do marido deve ser uma liderança de consideração e dignidade. E isso vai apontar para um tratamento cortês, amável. Vai apontar para um tratamento e para uma liderança em que o marido vai olhar para sua esposa e vai considerá-la superior a si mesmo. E tendo a responsabilidade de conduzi-la aos pés do Senhor. Como Cristo faz com a sua igreja. A submissão feminina no matrimônio, no casamento, é a submissão entre iguais diante de Deus, mas com funções distintas. Um lidera o outro. O homem lidera a mulher. A mulher se submete à direção e à liderança desse homem. A submissão da mulher ao seu esposo é uma bênção, é um atributo da graça de Deus para a esposa, não uma maldição, como dizem as feministas. Nós poderemos comparar a submissão da mulher com a autoridade de Cristo, a submissão de Cristo à sua igreja. O que nós precisamos entender, principalmente as mulheres, é que quando elas não são submissas aos seus maridos, elas estão contribuindo para a destruição dos seus lares. O grande problema em nós não entendermos a sabedoria de Deus, não entendermos, e muitas vezes, infelizmente, eu falo isso com pesar, não aceitarmos o que a palavra de Deus está dizendo, é porque nós não sabemos o que significa a submissão, a obediência, e muito menos a liderança, a autoridade do homem sobre a sua esposa. E nós vamos ver aqui, que essa liderança, a liderança do marido crente, deve ser reflexo de um homem que teme ao Senhor. Queridos, isso tem muitas implicações. E é por isso que a palavra de Deus condena o casamento misto. Mas não tem como dar certo. Não tem como agradar a Deus quando um dos dois não temem ao Senhor. Mas o verso 26 vai explicar por que a mulher deve ser submissa ao homem. Aqui nós temos a explicação dessa submissão por parte da esposa. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. O homem foi instituído por Deus como cabeça da mulher. E a palavra cabeça aqui significa guia, chefe, aquele que cuida. O homem está na função da liderança. E o que jaz aqui no texto, se nós voltarmos lá para Gênesis, é o princípio da primogenitura. O homem foi criado primeiro. E por ser criado primeiro, esse é o propósito de Deus, ele seria o chefe, o guia da sua família. Só que o princípio da autoridade bíblica, do cabeça, daquele que guia, aquele que é o chefe, não se baseia em exercer poder sobre alguém, dominar alguém como o mundo faz, mas em proteger, cuidar. É o que nós vemos aqui. Ele é salvador do corpo. E o verso 29 demonstra isso de uma forma muito clara. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Nós às vezes distorcemos isso porque nós não entendemos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas.
Nós, às vezes, não entendemos a palavra de Deus e achamos que essa palavra é um pouco dura demais ou um pouco fora de contexto, porque nós não entendemos, nós não percebemos o que essas coisas realmente significam. Porque, na realidade, nós estamos, todos nós, e eu me incluo nisso, distantes da palavra de Deus. Somos influenciados pelo mundo e não temos a preocupação de todo o tempo, constantemente, rever esses conceitos. Porque essas coisas entram dentro da nossa casa, na escola, nas faculdades, no trabalho. Nós somos impregnados por isso e parece que são coisas naturais, coisas normais, mas quando nós vamos perceber, são coisas que nos afastam de Deus e que estão fora do propósito de Deus. O que nós temos aqui, queridos, é o que Deus havia instituído e o que foi abandonado da queda. O que nós temos aqui é a graça e o amor e a misericórdia de Deus na vida do homem e na vida de uma mulher. O que nós temos aqui é chamar o homem a tomar o seu lugar para proteger a sua esposa, aquilo que Adão não fez. Adão deveria ter salvado Eva da serpente, ele deveria ter entrado ali no meio daquela conversa e dito assim, não, esse papo é comigo. O que está acontecendo aqui? O que você está conversando com a minha esposa, Satanás? Ele deveria ter salvado sua esposa, mas ele não fez isso. Ele se omitiu. Quando o homem exerce uma liderança bíblica em seu lar, ele está protegendo a sua família e a sua esposa. Não é à toa que o verso 23 compara a liderança do marido, que é o cabeça, com a salvação, sendo este mesmo Salvador do corpo. Mais uma vez, a semelhança com Cristo. Calvino vai falar o seguinte a respeito disso: como Cristo preside sobre sua igreja para a salvação dela, assim nada é mais proveitoso ou saudável para a esposa do que sujeitar-se ao seu marido, recusar tal sujeição, na qual elas podem salvar-se, é decidir-se pela destruição. E foi o que ocorreu na queda. Eva assume um papel que não é seu, ela toma uma decisão por toda a família. O que ela não poderia fazer, isso era a função de Adão. E nessa comparação que nós estamos vendo aqui, queridos, de Cristo com a sua igreja, a igreja deve obedecer, a esposa deve obedecer ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. E isso deve chamar a nossa atenção para a seriedade e sublimidade que é a submissão e a liderança bíblica nesse relacionamento. Eu gostaria de fazer uma pergunta às mulheres. Vocês estão tornando a liderança de seus esposos algo possível? Você é alguém fácil de liderar? Você é alguém fácil de amar? O verso 25 diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E eu vou dizer o seguinte: existem mais implicações no contexto familiar para os homens, mais responsabilidade sobre os homens do que sobre as mulheres. A nós é colocada uma carga muito maior, e nós vamos perceber isso, porque nós somos colocados, ou melhor, somos comparados a Cristo, que carrega a cruz. A liderança do marido deve ser essa. O marido é aquele que lidera, porque ele vai carregar a cruz. É ele que vai se sacrificar pela sua família e pela sua esposa. E mais uma vez nós temos que voltar aqui ao contexto do apóstolo Paulo, ao contexto aqui greco-romano da época. Paulo está falando para uma igreja grega, ou de conduta, comportamento grego. E aqui nesse contexto, os maridos poderiam fazer qualquer coisa com as suas esposas, até mesmo prostituí-las.
Quando o apóstolo Paulo fala que os maridos deveriam amar sua esposa, ele estava fora do contexto do mundo daquela época. Ele estava completamente contrário ao que o mundo vivia, ao que o mundo fazia. E o Senhor está chamando a nossa atenção para aquilo que nós devemos fazer e não fazemos, nas deficiências dos nossos papéis. Por quê? Porque o líder, ele é caracterizado por aquele que ama, pelo amor, pela dedicação, pela proteção, pelo esforço. Não pelo domínio, não pela força. Foi assim que Deus estabeleceu. A mulher submissa ao homem, o homem liderando e conduzindo em amor. Ambos falharam. Matthew Henry, ele diz o seguinte a respeito disso: se o homem não tivesse pecado, ele sempre governaria com sabedoria e amor. Se a mulher não tivesse pecado, obedeceria com humildade e mansidão. Paulo, ao apresentar o amor de Cristo aos maridos, a chamá-los a amarem suas esposas, ele está demonstrando um amor que não é ordinário. É um amor que se entrega. E essa expressão de se entregar por ela demonstra a veemência do amor, ardor, entusiasmo e empenho dos homens. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui também, para falar rapidamente do que é amor. Às vezes, nós pensamos que amor é um sentimento. Ele pode até se manifestar dessa forma, mas o amor, segundo a Escritura, é uma obrigação, é uma responsabilidade, é uma obediência, é entender que nós precisamos fazer aquilo. E aí, muitas vezes, esse amor pode se manifestar de forma romântica, porque geralmente o nosso conceito de amor está muito ligado a esse sentimento romântico. Mas muitas vezes ele não vai se manifestar dessa forma. Quando Jesus Cristo estava morrendo pela sua igreja, com certeza, ele não estava sentindo isso. Quando muitos homens do passado deram as suas vidas por causa do Evangelho, eles não estavam sentindo esse amor, mas estavam amando ao Senhor ali, naquele momento. Amar a mulher, amar a sua esposa, vai significar sofrer por ela. Essa vai ser uma demonstração de amor profunda, como Jesus Cristo fez. Entregou a sua vida em nosso favor. Eu gostaria de falar aqui uma frase de Calvino a respeito disso. Calvino vai dizer o seguinte: se eles têm a honra de levar a imagem de Cristo, os homens, e em certo sentido representam sua pessoa, então devem imitá-lo também em suas funções. Eu disse no início que nós jamais iríamos entender o matrimônio segundo uma visão bíblica se não conhecermos profundamente, entendermos a relação que Cristo tem com a sua igreja. Da mesma forma que Cristo é pastor da sua igreja, o marido é o pastor da sua esposa. Em João capítulo 10, verso 11, a palavra de Deus diz assim: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ano passado estávamos num congresso sobre família, e quem estava falando é o Ted Tripp. E ele deu um exemplo muito interessante de amor no lar, do marido que ama a esposa. Ele disse assim: se estivéssemos numa situação e perguntássemos isso para alguém, você daria a vida para a sua esposa? Ele disse: daria. Eu jogaria na frente de um carro por causa dela, a salvaria assim, coisas assim,
bastante difíceis, coisas que realmente não acontecem, mas que demonstravam um cuidado. E aí ele disse assim: quando você, por exemplo, vai lá na geladeira e vai servir sorvete para sua esposa, e aí você enche mais uma taça do que a outra, qual é a taça que você dá para ela? Aí ele disse: eu sempre coloco a taça menor na frente, eu faço isso também. E aí dou para ela: querida, seu sorvete. E ele falou: isso não é amar. Se eu perguntasse aqui se você seria capaz de dar a sua vida por a sua esposa, você diria: não faço isso e tal. Mas diariamente você está dizendo o contrário. Você não está servindo, mas muitas vezes serve a si mesmo. A liderança do esposo vai exigir isso, que ele a dirija com cuidado, olhando sempre para ela primeiramente e não para os seus próprios interesses, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O marido ele não pode tomar nenhuma atitude que não vise primeiramente as necessidades de sua esposa. Tudo que faz, tudo que pensa, deve visar em primeiro lugar o bem dela. Porque isso significa amar. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 5, a palavra de Deus vai dizer assim, que o amor é paciente, verso 4, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Isso é ser cabeça. Isso é amar a sua esposa. O homem é chamado de cabeça, chefe, guia. E nessa instituição divina, ele deve olhar para a sua esposa e perceber que ela é a sua prioridade. Da mesma forma que a mulher olhe para o seu marido e veja que a prioridade na vida dela é ele. Porque esse é o princípio bíblico. É isso que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 33 e 34. E ele diz assim: mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E a mulher, da mesma forma, verso 34. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. É por isso que o nosso padrão não pode ser nosso, não pode vir da nossa cabeça, o nosso padrão é bíblico. Porque se o nosso padrão não for bíblico, nós teremos aí dois egoístas. Nós teremos uma grande divisão. Porque o padrão de Deus é completamente diferente do padrão do mundo. Na liderança do homem, ele vai prover o que é melhor para ela, primeiramente, como Cristo fez. Sofreu para que a sua igreja fosse salva. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando o marido ama biblicamente sua esposa, ele jamais vai pisar nela. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: nenhum marido pode dizer que é o cabeça se não ama a sua esposa. E ele fala isso porque a instituição divina, quando Deus criou a família e colocou a liderança sobre o homem, o propósito dele em fazer que o homem liderasse era que ele amasse a sua esposa. Muitos de nós, como eu já falei, diriam que morreriam pelas suas esposas. Mas no dia a dia demonstram completamente o contrário. Às vezes são incapazes de ajudá-las em suas tarefas.
acordar mais cedo para fazer uma tarefa em seu lugar, ajudá-las quando tem alguma dificuldade. Muitos nem pegam as bolsas pesadas de supermercado ou qualquer outra coisa que elas estão carregando. São insensíveis, completamente. Aqueles pais que têm crianças pequenas, né, os homens, eu já observei isso. Eles pegam as crianças mais difíceis e jogam no colo da mãe, às vezes até as mais pesadas. Entregam aquelas crianças que dão mais trabalho aos cuidados da mãe, quando eles estão presentes, ao invés de assumir. Eu vou dizer o seguinte: jogar a pior parte sobre elas não é amá-las. Deixá-las sozinhas, resolvendo problemas que envolvam toda a família, não é liderança. É certo que deve haver um revezamento quanto às atividades do lar. Mas eu gostaria de ressaltar aqui aos homens. Você é o líder e deve dar a vida pela sua esposa. Então você sempre deve ficar com a tarefa mais pesada e mais difícil. Tratai-a com dignidade como parte mais frágil. Isso é dar a sua vida pela sua esposa, como Cristo fez com a igreja. Mas eu gostaria também de lembrar aqui as mulheres, que elas não podem se aproveitar dessa situação e se escorar nos seus maridos, lançando sobre eles toda a carga. Elas devem lembrar que são auxiliadoras idôneas. Eu vou falar uma coisa aqui que todo mundo sabe, mas é bom a gente falar sobre isso. Relembrar as mulheres, as esposas, que o trabalho de casa, a administração física do lar, é responsabilidade sua, não de seu marido. Existem tarefas que são essencialmente da esposa, de sua inteira responsabilidade. Você não pode lançar sobre o seu esposo uma responsabilidade que é sua. Eu vou dizer, por outro lado, é crueldade da parte do esposo ver sua esposa completamente assoberbada em suas tarefas do dia a dia e não ajudá-la, não se levantar da cadeira ou da cama para auxiliá-la. Da mesma forma, queridos, é responsabilidade do homem sustentar a sua casa e não jogar essa responsabilidade nos ombros de sua esposa. Isso seria também uma crueldade. Eu disse que, nesse contexto, e com esse exemplo que nós temos aqui, que o marido é pastor da sua esposa, ele deve pastoreá-la, pastorear o seu coração, conduzi-la a Cristo. O esposo deve ser um instrumento santificador na vida da sua mulher, como nós vemos aqui no verso 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. É Cristo agindo na vida da igreja, para que ela se santifique. O marido deve agir na vida da esposa, deve amá-la, deve conduzi-la, segundo a Escritura, para santificá-la. Porque ele a está preparando para que ela se encontre com o Senhor. Você sabia disso? Você sabia que você é o sacerdote do seu lar? Não somente dos seus filhos, mas de sua esposa. Você sabia que a vida espiritual da sua esposa é responsabilidade sua? Você sabia que na família você deve assumir essa posição de líder, de sacerdote, porque foi assim que Deus constituiu. Se nós olharmos lá em Gênesis, capítulo 2, nós vamos ver Deus criando o homem, ordenando a ele que cultive e cuide do jardim, e depois ele dá a lei, ele estabelece o pacto de Deus com o homem estabelecido ali, entre Deus e Adão, e logo após isso, Adão começa a trabalhar, a dar nome às coisas, e percebe que precisava de alguém. E aí o Senhor cria a mulher. E lá no capítulo 3,
a conversa da mulher com a serpente. Ela reproduz, de forma distorcida, mas reproduz aquilo que ela aprendeu. E de quem? De quem? Do seu marido. Porque a lei foi dada a ele. As bases do pacto foram dadas a Adão. E Adão transmitiu à sua esposa. O homem é pastor de sua esposa. E nessa perspectiva, eu gosto de me lembrar de João capítulo 10, verso 7, que diz que Cristo é a porta das ovelhas. E eu vou dizer para você, homem, você é a porta das ovelhas de sua esposa. Ou melhor, para a sua esposa. Sabe o que significa essa figura? Naqueles tempos, nos tempos bíblicos, os pastores, eles traziam os seus rebanhos do campo e lançavam esses rebanhos no aprisco. Era um lugar cercado e alto. E muitos desses apriscos não tinham porta. E o que o pastor fazia à noite? Ele deitava ali, naquela porta. E por que ele fazia isso? Porque o urso, o leão, e outros, o lobo e outros animais predadores, comedores de ovelhas, poderiam vir. E o único lugar para ter acesso às ovelhas era aquela porta aberta. E aí o pastor deitava ali. Para que a primeira dificuldade, o primeiro animal que chegasse, ele se levantasse e defendesse as suas ovelhas. Você, homem, é pastor de sua esposa. O amor de Cristo trouxe bem a igreja. O amor do marido, a sua liderança, deve fazer o mesmo. Da mesma forma que a liderança de Cristo trouxe bênção à igreja, a nossa liderança deve fazer isso com as nossas esposas. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala que grande é este mistério. A natureza e o propósito do casamento estão na unidade entre homem e mulher. E essa unidade, ela só pode ser alcançada quando a mulher se submete voluntariamente ao comando do seu esposo e ele lidera a sua esposa em amor. Eu gostaria de dizer uma coisa para encerrar. Cristo foi o homem perfeito, o único. Nós não somos perfeitos. Mas nós somos chamados a imitar essa perfeição. Quando nós nos deparamos com um texto desse, e eu falo isso, queridos, porque é isso que eu sinto. Eu me sinto incapaz, porque eu olho para mim e percebo que exercer isso na vida da minha esposa e dos meus filhos é impossível a mim como homem. É por isso que lá no verso 18 ele fala assim: enchei-vos do Espírito. É no exercício dessas coisas que o Espírito Santo vai me capacitar, porque eu e você temos o Espírito Santo. Para cada dia que passa, estejamos andando mais e mais nos caminhos do Senhor e deixando um modo de vida mundano e nos parecendo cada dia mais com Cristo. E dessa forma nos revestindo de uma cidadania que é celestial. É o Senhor quem nos capacita a isso. É por isso que nós devemos olhar para a palavra de Deus e ir nessa direção.
Porque aquilo que o Senhor nos chama a fazer, Ele mesmo nos capacita. Porque nós somos incapazes, por nós mesmos, de cumprir os seus propósitos. E essa é uma coisa que nós vemos constantemente. É só nós olharmos para o mundo. Olhem para o mundo. Olhem para aqueles que não são crentes, que não se submetem à palavra de Deus. Eles estão fazendo essas coisas, mas segundo as suas próprias forças. Percebam a destruição, a completa ruína de famílias, e muitas vezes, infelizmente, de famílias crentes, que não se submetem àquilo que a palavra de Deus está dizendo. O que nós temos aqui, queridos, é a sabedoria do Criador. Quando rejeitamos isso, estamos rejeitando aquele que criou todas as coisas. Você sabia que existem mais galáxias, mais estrelas do que todas as areias que existem na Terra? Você sabia disso? Você sabia que Deus conhece uma a uma pelo nome? Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós estamos nos deparando com essa sabedoria e esse poder. E nós devemos nos humilhar, percebendo que essa é a vontade do Criador para a sua criatura. Para que possamos viver uma vida agradável nesse mundo e gozar das bênçãos e da prosperidade que o Senhor promete aos seus filhos. Nós devemos viver de conformidade com a sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Queremos te pedir que o Senhor esteja falando mais ao nosso coração através dela. Eu sei que, e não é a minha pretensão, jamais seria, de expor tudo que esse texto diz a respeito de Cristo. Porque esse é o exemplo que nós temos aqui na Escritura para contrapor-se, ou para ser modelo do relacionamento do homem com a sua esposa. Mas queremos pedir, ó Pai, que tudo aquilo que foi dito aqui, Senhor, esteja guardado profundamente nos nossos corações. E que possamos seguir esses caminhos. Porque bem-aventurado o homem que anda nos caminhos do Senhor. Fica conosco, ó Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.